Oi, pessoal, aqui é a professora Cristina. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina Engenharia de Tráfego, CIV 0164. E agora, hoje, vamos para nossa unidade 4, né? Que vamos falar um pouco sobre interseções, tá? Já falamos aí da introdução, várias aulas, falamos um pouco de sinalização gráfica e semafórica, projeto de vias, e agora vamos falar um pouco sobre interseções. Bom, vamos lá para as definições. É a área em que duas ou mais vias se cruzam ou se unificam. Nesse local existem dispositivos destinados a ordenar os diversos movimentos de tráfego. As interseções e travessias abrangem 4% da área total das rodovias federais e estaduais, mas nelas ocorrem 53% dos acidentes. Olha a importância, gente, da gente estudar e projetar bem as interseções nas rodovias. E olha as interseções urbanas nas cidades. Elas ocupam 19% da área pavimentada, mas ocorrem 78% dos acidentes. Isso nos coloca uma responsabilidade grande, engenheiros de tráfego, de que a gente é responsável por projetar interseções seguras. Então, movimentos, né, ou manobras, elas geram conflitos. E é isso que nós vamos ver um pouquinho hoje, estudar esses conflitos e minimizar essas intercorrências. Esses dados aí são do Manual de Projeto de Interseções do DENIT. E aí vocês estão observando, né, duas vias de mão dupla, e aí vamos semaforizadas, né? Mas olha esse espaço de conflito entre essas vias. Embora haja sinalização de travessia, semafórica, olha o espaço de movimentação dos veículos. E aí a gente não está com pedestres nem ciclistas. Olha a dificuldade toda, né, que algumas canalizações podem colaborar com a melhor utilização, né, dos espaços que nós vimos aqui atrás, olha. No slide anterior. Olha as canalizações como são importantes para melhorar a segurança das interseções. Olha um outro projeto, né, que são as rotatórias, que a gente tem algumas aqui em Macapá. Elas são rotatórias que também aumentam a segurança dos cruzamentos. E olha as canalizações aí, canteiros centrais. Olha essa grande movimentação de veículos nessa rotatória. Bom, quais são os preceitos básicos para o projeto? As interseções constituem elementos de descontinuidade em qualquer rede viária e representam situações críticas que devem ser tratadas de forma especial. O projeto de interseções deverá assegurar a circulação ordenada dos veículos e manter o nível de serviço da rodovia, garantindo a segurança nas áreas em que as suas correntes de tráfego sofrem a interferência de outras correntes internas ou externas. Então, nós temos aí embaixo, na figura, interseções em nível
interseções em elevação. E olha só, os preceitos para o projeto de passarela. Então, a gente tem esse gráfico, né, com pedestres por hora e veículos por hora. Então, como que a gente vai escolher quando deveremos ter interseções em nível? Aí há toda a área achurada em cinza, e interseções em desnível, achurada em verde. Tá? Então, se nós vamos aumentando o número de pedestres, né, e o número de veículos, a gente também vai precisando ter que estudar as interseções, a proposta de interseções em desnível. Então, aí nessa figura 5, nós temos os fluxos que justificam a implantação de passarelas. Nós temos uma aqui na frente da nossa universidade, mas é uma das poucas, acho que é a única nesse trecho da rodovia JK. Bom, quais são os conceitos básicos pelo DENIT? Movimento dos veículos nas interseções. Os veículos que transitam por uma interseção seguem correntes de tráfego que podem juntar-se, formando nova corrente, separar-se em duas ou mais correntes ou cruzar-se entre si. Os pontos onde ocorrem união, separação ou cruzamento são definidos como pontos de convergência, que é todo o local da interseção onde duas ou mais correntes de tráfego distinta juntam-se para formar uma nova corrente. Movimentos dos veículos nas interseções. Continuando, os veículos que transitam por uma interseção seguem correntes de tráfego que podem juntar-se, formando nova corrente, separar-se em duas ou mais correntes ou cruzar-se entre si. Os pontos onde ocorrem união, separação ou cruzamento são definidos como a direita, né, a esquerda, junção ou múltipla. E pontos de divergência, todo local da interseção onde uma determinada corrente de tráfego separa-se, formando novas correntes. Pode também ser a direita, a esquerda, bifurcação ou múltipla. Trecho de entrelaçamento, quando a trajetória dos veículos de duas ou mais correntes independentes se combinam, convergência, né, formando uma corrente única, é um trecho de entrelaçamento, e logo separam-se, divergência. Então, nós estamos vendo aí na figura esse trecho de entrelaçamento. E aí, demarcado também na figura abaixo, a região do entrelaçamento. Todo mundo já deve ter detectado em algum lugar aqui, em algum trecho de Macapá, esse trecho de entrelaçamento. Né? Procurem pensar onde é que existe aqui em Macapá essa região de entrelaçamento. Tá vendo? Então, você sai de um movimento e passa por esse trecho para se adentrar uma outra corrente. E aí você tem faixas de conexão que podem permitir você ter um melhor, né, uma segurança maior nessa região de entrelaçamento. Então, quais são os cruzamentos que a gente tem? Tem o direto, né, à direita, direto à esquerda, oblíquo, oposto e oblíquo. Então, o ponto de conflito é todo o local da interseção onde correntes de tráfego
cruzam-se entre si. Mas qual é a solução para isso, né? Então, aqui nós temos o movimento dos veículos em uma rodovia. Ponto de conflito, né? Todo local da interseção onde as correntes de tráfego cruzam entre si. Olha aqui, nós temos duas vias, né, de mão e contramão, e vamos ter os conflitos se todos os movimentos dessa interseção forem permitidos. Então, quando a gente vai estudar uma interseção, o que a gente tem que verificar? O fluxo de veículos, né, o fluxo de bicicletas, o fluxo de pedestres, e aí cabe ao engenheiro de tráfego permitir ou não que todos os fluxos aconteçam, e para que ele determine isso, é muito importante ele notar quais são esses pontos de conflito. Então, nós estamos vendo aí em azul, são 16 pontos de conflito, caso todos os movimentos sejam permitidos, né? Em verde, os desvios, e em vermelho, as 8 convergências. E aí nós temos também como é importante você colocar esses fluxos, né, dar um direcionamento para esses fluxos. Então temos aqui uma rotatória, né? E essa poderia ser, por exemplo, a rotatória aqui do Garden. Só com uma diferença. Olhem, observem bem a sinalização, né, do fluxo, permitindo um melhor posicionamento do veículo para a chegada da rotatória. Não sei se vocês lembram, quando essa rotatória foi implantada, muitos acidentes. Qual era o problema que existia? Era exatamente não ter essa área achurada adequada. Então, o veículo chegava e aí tinha que se colocar de uma tal forma, e aí as colisões, os acidentes aconteciam por conta da sinalização inadequada. Então, em um cruzamento normal de duas vias em direções opostas, o número de pontos de conflito chega a 32. Mas se uma rotatória for construída nesse local, com 4 acessos de entrada e 4 de saída, o número de pontos de conflito cai para 8. Então, vejam só quanta segurança, né, você trabalha quando você projeta uma rotatória. E assim, nós temos aqui em Macapá várias rotatórias, né? Principalmente aqui na rodovia JK. E a minha tese de mestrado, que ainda foi na década de 80, no final da década de 80, vocês nem tinham nascido, eu já estudei esses cruzamentos não semaforizados. E, como conclusão da minha tese, foi a implantação de mini rotatórias, né? Que você nem precisava desse espaço todo, mas você tinha rotatórias com a largura de 1 metro, podiam ser mini rotatórias com tachões, né? E eu implantei estudos de caso, tanto no município de São Paulo como no Rio, e assim nós conseguimos diminuir muito, né, quase que 50% o número de acidentes, simplesmente com a canalização de mini rotatórias. Então aí está a demarcação dos pontos. Sempre que possível, deve-se reduzir e separar as áreas de conflito. Então, como reduzir? Proibir dobrar à esquerda, né? Então, tem marcas no pavimento, ilhas de canalização, e aí a gente pode notar essa redução, né, dos pontos de conflito. As canalizações, os achurados, né?
Necessidades locais, disponibilidade de recursos são parte do roteiro para o projeto de interseções. O que a gente tem que analisar? A capacidade, a segurança e o custo de implantação. Bom, a capacidade nós temos, e nós já vimos, vários níveis de serviço. Então, tem desde o nível de serviço A, né, vocês podem notar na primeira figura, em azul. No nível de serviço B, um nível bom, você já tem alguns veículos. O nível C, aceitável, em amarelo. O nível D, regular, vocês já podem observar o aumento do número de veículos, né? O nível E, ruim, e o nível F, péssimo. Então, a aula de hoje é isso, minha gente. Aí estão as referências bibliográficas, o Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, o Engenharia de Estradas, né, Projeto Geométrico, do Luiz Carlos Fontes, Projeto Geométrico, do Wilson Köster Filho, e Estradas de Rodagem, Projeto Geométrico, do Glauco Pontes Filho, da Universidade de São Paulo. É isso, obrigada, até a próxima, fique em casa e bom estudo.